Eu queria aprofundar agora, cara, nessa questão que eu sei que você é um expert, né? Comportamento humano. Por que as pessoas fazem o que fazem, por que elas agem como agem. E se você perguntar para, sei lá, 20 pessoas, 50, 100 pessoas, é, por que que elas fazem e tomam decisões que elas tomam, cada uma vai ter uma resposta diferente, né? Ah, porque eu nasci assim, minha mãe me ensinou assim, o meu ambiente foi assim. Mas quando você aprofunda mais, vai entendendo, entra lá na causa raiz, você vai ver que está tudo relacionado ao nosso cérebro, né? Como que as nossas decisões estão tudo relacionado ao nosso nosso comportamento, as nossas coisas que nós vivemos no passado, mas tá tudo aqui na nossa cabeça, né? Eu queria que você explicasse pra gente aqui, cara, hoje como que eu, que tô no chão de fábrica e vou assumir o cargo de gestão, como que eu saio na frente entendendo como que o cérebro de uma pessoa funciona do ponto de vista de usar essa informação para melhorar minha habilidade de fazer gestão de pessoas, de alcançar resultados de alta performance. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que funciona o cérebro e a gente ia aprofundando até chegar nessa parte, como que eu consigo usar isso a meu favor, entendeu? Legal. Cara, o cérebro é um órgão mais complexo que a gente tem. Se a gente parar para pensar, é um órgão que tem 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio faz Bilhões? bilhões, 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio faz aproximadamente 10 mil ligações ali. Faz a conta aí das probabilidades. É um órgão bem complexo. E estudar o cérebro é uma ciência relativamente nova, né? A gente está falando aí de uns 60 anos que a gente começa a entender estruturas do cérebro e a gente começou a estudar o cérebro de forma separada, blocos, para depois a gente começar a juntar tudo e entender a dinâmica total dele. Bom, Deixa só antes de você aprofundar, deixa eu só fazer uma analogia aqui, cara. claro. Essa questão de bilhão. A gente fala muito bilhão hoje, né? Mas as Uhum. pessoas não. Beleza, É difícil bilhão. materializar isso, né? Eu vi uma frase esses dias, eu queria compartilhar aqui com vocês, antes de você aprofundar, só para você ter a diferença entre milhão em bilhão, em tempo, tá? 1 milhão de segundos, se você pegar 1 milhão de segundos, ele equivale a 12 dias. 1 milhão de segundos equivale a 12 dias. Se você pegar 1 bilhão de segundos, equivale a 32 anos. É, Olha pra você ver a diferença a entre milhão dimensão, e né? bilhão. É um negócio Sim, gigantesco, né, cara? mergulho. Aí você tá falando que o cérebro tem 86. Bilhões de neurônios. Caramba, bicho. Cara, Puta o merda. cérebro é um órgão muito complexo. É um órgão muito complexo porque ele não é um órgão. O cérebro de cada pessoa tem uma identidade diferente, sinapses diferentes, ligações diferentes. Você pode pegar dois irmãos, não sei se vocês têm irmãos ou Sim. irmãs, muito provavelmente vocês são muito diferentes deles em muitas das coisas. Separado do princípio que vocês nasceram na mesma casa, foram criados com os mesmos valores, o que que indica então que vocês são diferentes? Porque Lá é em casa eu improvável. sei, tá? Lá em casa minha mãe preferia o meu irmão do meio e dava preferência pra ele. Tá vendo? Então, Tá isso é vendo? mais uma coisa. Isso aí influenciou a sua vida. Tô brincando, tá, gente? Meu irmão. Beijo, mamãe. Vamos lá. Mas, cara, quando nasce duas pessoas, imagina que nasceu duas crianças gêmeos, dois gêmeos, duas gêmeas. Você pega uma criança, ele nasce com a diferença, univitelinos, nasceram com a diferença de 1 minuto cada um, colocou um numa incubadora no cantinho de uma sala de frente, uma sala escura, pouco movimento, pouco som. Pegou o outro gêmeo, colocou num cantinho claro, próximo da janela, muito movimento, muito som. Ali, meus amigos, a aprendizagem, as sinapses que vão sendo criadas, as conexões que vão sendo criadas são completamente diferentes. Então, um irmão chorava mais, a irmã chorava menos, a gente pegava mais no colo, outro a gente pegava menos. Isso tudo muda como que o seu cérebro vai funcionar. A cada segundo, as sinapses, as ligações que são feitas vão indicando aprendizagens que você vai tendo ao longo da tua vida e que você vai dando sentido para isso. Então, o primeiro ponto para a gente entender sobre comportamento humano e cérebro é que as pessoas são completamente diferentes. Quando eu digo completamente diferentes, eu digo ninguém é igual a ninguém, ninguém vai pensar igual a ninguém. Então, o primeiro pressuposto que você quiser ser líder é entender que o óbvio precisa ser dito, redito, confirmado e reafirmado constantemente. Porque é óbvio, dentro da tua aprendizagem, dentro da tua modelagem de vida, dentro do que você aprendeu, ninguém nunca vai ter a capacidade de ver o mundo como você vê. E aí, meus amigos, a gente já entra em outro pressuposto que é o tal da empatia que todo mundo fala. É cognitivamente impossível você se colocar no lugar do outro. A gente não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque quando você se coloca no lugar do outro, não tem outro mais. Só tem Caramba. você.
com o Caramba. seu modelo de mundo, com os seus preconceitos, com seus conceitos. Então, quando você fala assim, vamos me colocar no lugar do outro, você não está levando em consideração o que, que o outro viveu, qualquer história, aprendizado, o que, que ele vê, o que, que é valor para ele, o que, que não é valor para ele. Então, você fala assim, eu faria no lugar dele, mas não é você, não tem a ver com você, tem a ver com o outro. E aí, olha como é complexo, então, a gente falar de entender comportamento humano e por que que a gente faz o que a gente faz. E mais complexo é que a gente tenta se aproximar de como a gente vê o mundo do outro, já que a gente não consegue ver o mundo do outro como ele é. Nessa aproximação a gente só consegue fazer pela comunicação. E comunicação já é também um outro princípio super complexo. Se eu chegar para você e falar assim, tipo, o que é compromisso para você? Você entende que você pode falar uma coisa que é compromisso, você pode falar outra coisa completamente diferente? Sim. Então, quando eu chego para um funcionário e vou dar um feedback para ele, eu falo assim, cara, você não tem compromisso. Você entende que ele vai entender que compromisso na visão dele? Se você não falar para ele que compromisso é chegar às 8, sair às 18, não, cara, compromisso para mim tem nada a ver com horário. Compromisso para mim tem a ver com qualidade de entrega, você cumprir os combinados. Você tem que deixar muito claro para as pessoas o que que é, como é e por que é. Porque ninguém vai pensar igual a ninguém. Por mais claro que pareça ser, o óbvio precisa ser dito, redito, confirmado e reafirmado. E aí a gente vai entrando, e aí a gente já falando de comportamento e gestão, a gente vai entrando em pressupostos, por exemplo, bom senso. Bom senso é a maior furada que existe, cara. Você já reparou que quando você pede que alguém tem que ter bom senso, você está pedindo que essa pessoa precisa ter um senso parecido com o seu, ou no mínimo um senso que você aceita? Sim. Não existe bom senso. Bom senso não é um parâmetro onde você, depois que você fez 18 anos, você assinou e falou assim, ó, bom senso tá tudo nessa lista aqui. E já reparou que todo mundo fala que tem bom senso, mas sempre atribui o outro à falta de bom senso? Cara, não existe bom senso. Porque bom senso é um parâmetro individual que você tem das histórias que você viveu, do significado que você deu para elas. Então, é bom para você. Quem sou eu para falar o que que é bom para você? Rafael, mas na empresa tem regras, então não é bom senso, é regra. É cultura, é processo. Se a pessoa não faz, ela tinha que ter bom senso, não tinha que ter bom senso, ela tinha que ter o conhecimento da regra. Ela tinha que ter a clareza que a regra é aquilo e as consequências de não executar aquela regra. Não precisa de julgamento individual. Tá claro, as pessoas precisam saber. Tá escrito, Tá né? escrito, não é bom senso. Então, cara, bom senso é um péssimo parâmetro para você gerir as pessoas. Porque você espera alguma coisa de alguém, não fala para ela o que que você espera, a pessoa não faz, você fica puto. Cara, Ué, isso aí é extremamente forte, professor. Olha o que você estava falando. Você estava falando o seguinte, ó. É que nem você falou, né? O óbvio tem que ser dito. Óbvio. As pessoas são diferentes. Pensam Ponto. diferentes, têm comportamentos diferentes. Isso Isso é é um óbvio. fato. É Isso é um óbvio. fato. Se eu falar pra você que tá ouvindo a gente aqui, eu falo assim, isso é óbvio. Mas você acha que isso é óbvio, mas nas suas atitudes como líder ou como pessoa mesmo, você falam coisas abstratas do seu ponto de vista, achando que a outra pessoa vai ter a mesma visão que a sua, né? Então você fala, por exemplo, que nem você falou, né? Você precisa ter mais compromisso. Cara, mas isso é na sua visão, mas a outra pessoa tem outra visão. Então, é óbvio pra você que as pessoas são diferentes, mas na sua atitude você não tá praticando isso, né? E eu, como líder, sabendo disso, eu vou me adaptar e ser um pouco mais diretivo, mais orientativo, mais claro no que eu quero dizer, né? Sim, aqui eu chego até pra é pessoa e muito falo forte. exatamente o que eu espero dela. Eu falo assim, olha, eu espero que você chegue todo dia às 8 e saia às 18, porque compromisso pra gente é ter cuidado com os horários. Porque a gente valoriza isso aqui na empresa, isso é um valor pra gente. A gente não abre mão disso. Entende? Isso é ser diretivo. Agora eu falo assim, cara, você não tem compromisso. Espero de você compromisso. Então, da próxima vez eu quero que você tenha mais compromisso. Se eu não falo o que que é o compromisso para a pessoa, ela vai pegar o compromisso para ela, porque ela vai falar assim, não, eu tenho compromisso, eu faço o que pedem para mim. Mas aí eu não tô falando de fazer o que pedem, tô falando de horário. Entende? As palavras, elas são carregadas de significado para além daquele significado do dicionário, né? Sim. Cada um de nós acrescenta, talvez, as palavras são grávidas. Tem algumas palavras que são grávidas. Você tem que ficar parindo o significado delas. E esse significado é um significado que traduz o que é a cultura. Cara, compromisso para a cultura do nosso negócio significa isso, 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 isso. Ótimo. Então o que que eu espero de você? Isso, 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 isso. Entende? Du- É a clareza.